Olá, pessoal. Eu sou a Cissa da Papelândia Decoração de Festas. E hoje eu estou aqui para mais um bate-papo, pensando inclusive no último vídeo, tá? Que graças a Deus a maioria concordou, mas teve gente que também não concordou e assim, ficou uma situação meio desagradável, tá? Eu fui pensando em muita coisa nos últimos dias a respeito dos kits, a respeito de valores. Eu acompanho muitas pessoas aqui no YouTube. Eu acho que é uma ótima forma de aprender. E quando a gente vem, coloca assim, ó, a cara a tapa, para fazer um vídeo expondo a nossa opinião, eu, por exemplo, eu me baseei em 9 anos de experiência, tá? Eu trabalho com Pegmonte e decoração há quase 10 anos já. Então, eu tento passar de acordo com tudo que eu vejo, tudo que eu percebo, tudo que acontece com a gente aqui. Em um vídeo eu ainda posso até contar para vocês como a gente começou, mas né, não vem ao caso agora. Eu acho que assim, todos nós temos direito de discordar. Gente, não tem problema nenhum. Se todas as pessoas pensassem da mesma forma, a vida ia ser tão chata, né? Ia ser uma coisa assim tão... uma mesmice. Só que eu acho que tudo tem que ser feito com educação e respeito. É o mínimo que a gente deve pedir, né? É o mínimo que a gente deve ter. Quando a gente quer respeito, quando a gente exige respeito, a gente também tem que respeitar. E falar sobre o kit de R$ 100 de forma debochada, sabe? Zombando do que eu falei. Gente, pra que isso? Isso não é nada profissional, tá? Zombar de um colega que passou a sua experiência, que passa aqui, que conta pra vocês a minha visão de acordo com tudo que a gente passa nesses quase 10 anos, não é pra ser zombado. Eu aprendo muito todos os dias no YouTube com meninas e meninos que têm mais tempo que eu, menos tempo do que eu, e eu aprendo do mesmo jeito. O fato de eu ter quase 10 anos de experiência não diz de forma alguma que eu sei mais do que qualquer outra pessoa, tá? De forma alguma. Porém, é realmente quase 10 anos de experiência, ou seja, vivenciando tudo isso. Como vocês sabem, quem acompanha o canal há mais tempo, durante a pandemia eu tive um kit de R$ 50. Usaram inclusive um termo que eu acho muito chulo, mas que usaram pra mim na época, falando que eu estava prostituindo o meu trabalho. Uma decoradora falou isso. Eu achei de um mau gosto enorme ela falar isso, até porque o kit nosso de 50 reais não foi baseado em cursinhos, em kits padronizados que tá todo mundo montando hoje. Foi um kit que a gente montou, que a gente criou. Eu desenhei a mesa, meu esposo serrou, a gente pintou e ali nós fizemos umas 10 ou 15 mesas, que nós ainda temos. Era pandemia, não podia ter festa, e nós trabalhávamos justo com as duas coisas que não podia ter, não podia abrir a loja. Que era papelaria, não tinha aula presencial, então não estava vendendo. E festa. Mas a gente tinha que pagar o aluguel do mesmo jeito, tá? Então, no desespero, a gente pensou, vamos lá, vamos montar alguma coisa. Vamos montar algo que nos ajude, pelo menos, a sobreviver a essa pandemia na questão financeira. E a gente criou o kit de R$ 50. A gente tinha uma mesinha, né? Uma mesinha dessas de MDF, Provençal, né? Muita gente começou com elas. E a gente fazia o quê? Pega na sexta, se a sua festa é no sábado, você pega no sábado, já devolve no domingo para outra pessoa usar no domingo, porque era só uma. E com R$ 50 eu ia fazer o quê para salvar minha loja? Nada, né? Então eu teria que alugar muito. Quando eu vi que o pessoal tava gostando, gente, outra coisa. Eram com painéis em lona, que eu já tinha, eu não investia, tá?
Era com displays que eu já tivesse ou que eu produzisse ali rapidão para esses kits. Painéis em TNT, painel de 1 metro, tá? Redondo, de TNT. Eu não usava painel sublimado, tá bem? Então eu não investia em cilindros, em temas, em painéis sublimados. Era tudo coisa o que eu já tivesse, justamente para não ter gastos, grandes gastos, né? Porque gasto a gente tinha de um jeito ou de outro. Então, como o pessoal começou a gostar, porque era um kit pequenininho, para caber em casa, só para o pessoal da família, começou a ter um pedido muito grande. E então a gente teve que produzir essas mesas. E a gente parou com isso de só festa na sexta, você devolve no sábado, para no sábado a gente alugar para outra pessoa, para devolver no domingo, porque sempre era um risco. E a gente não gosta de correr risco. Já basta que a gente corre todo final de semana quando a gente entrega os nossos kits na mão de outra pessoa. Então, a gente começou a alugar bastante, bastante, bastante. Esse kit de 50, ele salvou a nossa pele. Mas na época era uma situação diferente, era uma situação que exigia aquilo. Eu sei que cada um sabe onde o sapato aperta, eu sei que cada um tem noção do que vive, né? Eu não sei o que a colega ali tá passando para ela fazer o kit dela por R$ 80, eu não sei o que, se ela precisa pagar aluguel de algum lugar, se não. Mas na nossa situação de hoje, não só nossa, tá? Papelândia, geral. As pessoas estão desvalorizando os próprios kits. Eu tenho um kit de R$ 100. É o kit econômico, tá? O nosso kit econômico, o nome já diz, porque o cliente está querendo economizar, certo? Então, ele é econômico no preço e também nas peças. O que ele vai? 2 bandejas, uma boleira, 2 vasinhos com buchinhos, trio de cilindros com as capinhas, painel redondo com a capa e tapete. Ele não vai display de chão, não vai display de mesa, vocês já conhecem. É o nosso kit econômico, R$ 100. São temas o que eu invisto em temas para o kit econômico? Não. É só para kit que eu já tenho, tema que eu já tenho. Se for tema novo, tem que ser a partir do nosso kit bronze, que é 150. Por que eu coloco nomes nos meus kits? Se você for numa loja 100, Magazine Luiza, não sei na onde, esse monte de loja que tem por aí, você vai olhar um catálogo, por exemplo, desse tá lá, sofá de canto Mona Lisa, tantos reais. Mesa com 4 cadeiras, sei lá, algum outro nome, Stephanie. E assim vai, tudo tem um nome. Para quê? Para padronizar e ficar mais fácil de você mostrar para o seu cliente. Até pra gente, o que acontece? Quando a gente fala é o kit bronze, a gente já sabe exatamente o que vai. Mas e se o cliente quiser agregar peças? Não tem problema. Eu vou cobrar a mais para aquela peça, para aquelas peças. O que eu vou colocar então? É o kit bronze mais locação de peças avulsas. E vou colocar as peças. Pronto. Hoje mesmo saiu um kit ouro, chá de bebê fazendinha. A cliente quis o kit ouro, porém ela acrescentou itens. Não tem problema, é o kit ouro mais locação de peças. Para o cliente, quando a gente fala assim, quando a gente manda especificado os kits, ele já fala assim, vou preferir o kit bronze, é o nosso carro-chefe. Vou querer o kit diamante. Para eles identificarem o modelo de kit, fica mais fácil e para a gente também. Na nossa agenda, a gente coloca ali, ó. Logo na primeira, a gente coloca ouro, chá de bebê, bronze Homem-Aranha, econômico mini vermelha, bronze Dino Baby, bronze Safari. Então, assim, a gente já sabe quais são as peças, quantas peças, o que a gente precisa separar. Então, por isso, é uma forma de você padronizar e, ao mesmo tempo, identificar os kits. Antes, eu identificava por valores. Kit de R$ 100, kit de 150, mas, sabe, ficava meio jogado. Aí a gente preferiu colocar os nomes bonitinhos, direitinho. Outra coisa que eu ia falar para vocês. Eu queria, entre aspas, falar sobre isso do kit de 100, porque
Quando eu falei para vocês, gente, é difícil manter, seja lá o que for, com o kit de 100. Se você alugar 5 kits de 100 no final de semana, você vai ter R$ 500, certo? Se a pessoa quiser um tema novo, você vai ter que investir. Olha, aconteceu, eu vou usar até de exemplo o que aconteceu com a gente essa semana. Nós alugamos para uma cliente 20 toalhas Oxford. Eu sei que tem pessoas que alugam por R$ 6, mas eu alugo por 5 cada uma aqui na minha cidade. Aí eu aluguei para ela 20, beleza, R$ 100. Tem gente que aluga mais barato aqui. Eu sei que tem gente que aluga por R$ 3,50. Só que, por exemplo, o estado que elas chegaram, o cliente não entregou na segunda, o cliente acabou entregando só na quarta. A gente foi lavar na quinta, porque, né, quarta não dava à noite. Elas estavam mofadas. Por mais que a gente mande o recadinho pedindo para não dobrar molhadas, elas estavam mofadas. Aqui na minha cidade eu não estou encontrando brilhante utile, que é o produto que eu uso para tirar as manchas. Então nós compramos vários vidros de vinagre branco, vinagre de álcool, para poder deixar de molho e tirar. Tirei uma boa parte, mas tem algumas lá que eu ainda vou precisar do brilhante utile. Se alguém tiver uma outra ideia para tirar, por favor, deixa aí nos comentários, eu vou agradecer muito. A gente precisa estar preparado para esse tipo de gasto, tá? Ah, mas é só cobrar a multa do cliente. Infelizmente, nem todos os clientes pagam a multa, né? A gente sabe disso. E o contrato não... Por mais que tenha o contrato, eles assinam tudo com o documento, tudo certinho. Para você pegar, levar para a justiça aquilo por causa do valor das toalhas, por exemplo, o que você vai ter de gasto com o advogado e o tempo e a demora, gente, vai longe. Então, muitas vezes eu só simplesmente demito o cliente e pronto, acabou. Mas aqueles clientes que são honestos, os clientes que são assim fixos com a gente, se eles quebram alguma coisa, se eles mancham, eles pagam uma belezinha, fofos demais, não tenho o que queixar. Mas eu preciso ter um extra. Eu preciso cobrar um pouco a mais, justamente para a manutenção das nossas peças, para lavagem. Por exemplo, você alugou o seu kit, você precisa lavar as capas, certo? Todo mundo aqui lava as capas para poder entregar limpinho e cheirosinho para uma próxima locação, não é? Então, o que a gente vai gastar? A gente vai gastar amaciante. Eu coloco amaciante para ficar cheirosinho. Eu gosto de usar sabão líquido, tá? Por quê? O neutro. Porque ele faz com que a peça, o tecido, dure por mais tempo. Ele não fica aquela coisa tão ressecada, tão... Ele não deixa tão frágil, sabe? Eu gosto muito do sabão líquido. Então, eu preciso comprar o sabão líquido, eu preciso comprar o amaciante, eu vou gastar energia elétrica, porque eu lavo na máquina, e também alguma, dependendo da peça, eu lavo até no tanquinho, antes de colocar na máquina. Eu vou pagar a água. Ah, mas eu lavo a mão, eu não vou ter problema de energia elétrica. Tudo bem, mas você vai ter os outros gastos, tá? E tudo isso precisa estar embutido, senão, no final do mês, a sua conta não vai bater. Você vai pegar e falar assim, poxa vida, mas eu aluguei, sei lá, 20 kits no mês, 5 pro final de semana. Tô colocando um número mais ou menos, tá, gente? Parece que eu não vi esse dinheiro. Ah, eu tive que comprar tema, eu tive que comprar bandeja que quebrou, eu tive que fazer a manutenção do cilindro. E o dinheiro para sobrar para você ajudar em casa? Porque não importa se você tem uma loja, se você faz na sua casa, se você tem um local na sua casa, se você de repente usa só um cômodozinho na sua casa, não importa, gente. A partir do momento que você entrou nisso, é para ganhar, é para lucrar, não é? Então a gente precisa fazer. Ah, mas eu tenho uma concorrência muito grande, a concorrência é desleal, aqui por perto é muito mais barato. Eu entendo o seu lado. Mas ao mesmo tempo, se a gente ficar toda vez jogando cada vez mais barato, porque alguns estão fazendo muito baixo, né, o valor, cobrando muito baixo, onde que a gente vai parar? Eu tenho pessoas aqui na minha cidade que cobram 60, 70. Eu prefiro não alugar. Sério. Entendeu? Eu prefiro, porque não vai pagar o nosso esforço. Né? A gente, poxa,
Eu passei essa semana inteira, gente, lavando capas de cilindro, capas de painel, toalhas de mesa, tapetes. Pra vocês terem uma noção, ontem que eu tava mexendo com as toalhas, que eu mexi muito, com muito vinagre ali, bicarbonato de sódio, e fiquei esfregando até com escova, minhas mãos começaram a arder muito. Arder mesmo. Aí, quando eu olhei, elas estavam vermelhas, e a direita, que era que estava esfregando, ela começou a inchar. Falei, beleza, eu não vou poder continuar esfregando. Que coisa boa. E tive que parar por ali e deixar de molho e tentar ver se ia funcionar dessa forma. Ou seja, é até a nossa saúde que entra nessa história toda. E a gente precisa colocar, tá? Porque você, na sua família, você não é só mais um. Você é uma peça muito importante, às vezes é a base da família, né? Tanto às vezes financeiramente, dependendo da situação do seu Pegmonte, quanto também questão de realmente ali de alicerce mesmo, né? Questão emocional, tudo. Então a gente precisa estar bem, a gente precisa se cuidar, a nossa saúde precisa estar em dia. Então, o nosso Pegmonte, o quanto a gente cobra por ele tem que ser um reflexo de tudo isso, ele tem que abranger tudo isso. Os nossos gastos, a nossa reserva, o nosso lucro, né? E, lógico, o nosso serviço. A gente precisa cobrar pelo nosso serviço. Os nossos gastos, como eu falei, entra tudo, entra a internet. Ah, mas eu uso da minha casa, eu não tenho gasto extra. Sim, você não tem gasto extra. Mas isso não quer dizer que uma hora você não precisa ajudar. Ah, meu marido banca a casa e o Pegmonte é só um extra. Tudo bem. Mas você talvez se sinta melhor se você começar a colaborar. Ou se você pelo menos tiver uma reserva para isso. Porque nada, infelizmente, a gente não está livre, né? De situações. Quem acompanhou a gente viu que de abril e maio a gente teve um perrengue grande por causa da internação da Poli, tudo que aconteceu. E foram dias e dias ali, aliás, dias e dias nada. Foi até esse mês agora, mês de julho, apertado porque a gente teve um gasto extra, lojas fechadas, né? Então não estava entrando nenhum outro dinheiro que não fosse o meu da escola. É difícil. Ah, mas tinha kit pouquíssimos porque a gente não estava fechando, a gente não sabia. A gente só estava alugando aqueles que já tinha fechado até o momento em que ela passou mal. Depois disso a gente não alugou mais nenhum porque a gente não sabia o que ia acontecer. A minha prioridade era minha filha. O resto, depois a gente corre atrás, entendeu? Minha prioridade era minha filha. E agora, a minha prioridade deixou de ser ela? Claro que não, minha prioridade continuou sendo minha família. Mas para poder sustentar bem a minha família, a gente precisa focar no nosso Pegmonte e focar em não reduzir valor. Porque eu tenho já os gastos fixos, né? Seria aluguel, conta de luz, água, internet. E também eu tenho que tirar o nosso lucro, eu tenho que tirar a reserva para poder comprar novas peças, para fazer manutenção, para comprar as coisas que a gente usa, por exemplo, os produtos de higiene, o álcool 70 graus que a gente usa para higienização, os paninhos que a gente usa, Perfex, né? A gente tem uns outros também, que são laváveis. Tudo isso a gente precisa de manutenção, não são coisas eternas. Ah, comprei uma vez, não vou precisar mais. E dependendo do número de locações que você tenha, você vai ter que comprar cada vez mais. Né? Amém. Nossa, isso é ótimo. Então, quando eu falo para vocês sobre o valor a ser cobrado, não é menosprezando ninguém, tá? Muito pelo contrário, eu quero que a gente aprenda a valorizar o nosso kit, o nosso trabalho, porque isso é mais do que um trabalho, né, gente? Quem trabalha fixo ali direto no Pegmonte sabe que é a semana inteira. Eu só não trabalho no domingo. Isso depois de muito tempo trabalhando nos domingos também, tá? E se quando é decoração tem que trabalhar nos domingos, não tem jeito.
Mas com o Pega e Monte em si, eu evito trabalhar os domingos, para poder ter um dia de descanso, tá? Como eu falei, cada um sabe da sua realidade. Isso eu falo por experiência. São dicas. Serviu para você? Ótimo. Não serviu para você? Deixa passar. Não precisa zombar, tá? Eu não vou ao canal de ninguém, ou não faço vídeo algum, ou não deixo nenhum tipo de comentário zombando de ninguém, menosprezando o trabalho de ninguém. Muito pelo contrário, eu valorizo cada vídeo que as pessoas postam, porque eu sempre aprendo. Eu acho muito legal. Eu adoro quando eu tenho um tempo para sentar ali e ficar. Aí eu vou, assisto enquanto eu faço alguma coisa, depois eu vou, coloco novamente para poder prestar atenção. Eu torço muito para que cada canal dê certo. E eu gosto muito de ter vocês aqui. Eu penso um dia em ganhar dinheiro com o YouTube? Eu acho muito difícil. Porque eu acho que tá cada vez mais, assim, também difícil de ganhar dinheiro com o YouTube. Cada vez mais, assim, longe isso, sabe? E eu não tenho vontade de ir para outras redes sociais, não. Como eu falei para vocês, até mesmo quem trabalha em casa precisa cobrir os gastos, né? Mas é questão de ponto de vista, é questão de opinião, tá bom? Gente, prós e contras de ter loja, eu acho que isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque eu tenho algumas coisas que eu quero falar para vocês também, mostrar. Ter loja, eu acho assim, eu gostaria muito de ter um espaço na minha casa para trabalhar com isso. Eu gostaria de ter um quintal enorme, onde eu pudesse fazer um galpão, e ali colocar minhas coisas e poder trabalhar no meu tempo. Trabalhar até a hora que eu quiser. Hoje eu quero ficar até 10 horas da noite. Depois é só ir lá para casa, ó, facinho, mesmo quintal. Só que na minha casa não dá. Não tem como. Então, de maneira alguma, eu vou menosprezar quem trabalha de casa. Muito pelo contrário. Eu acho uma situação até legal, porque você consegue ficar com os filhos, você consegue tá com fome, ali é facinho e comer, os seus gastos são bem menores. Mas em outra situação também, né, em contrapartida, a loja te dá mais visibilidade. Nada que um bom trabalho de divulgação, né, nas redes sociais não faça, tá? Dá para fazer isso também trabalhando em casa sossegado. Só que quando você tem loja, você fica muito mais visível, né? As pessoas, às vezes, não tá nem pensando em Pega e Monte, passou ali, vou entrar para ver. A pessoa vai entrar, pegar um kit, a pessoa acaba, às vezes, escolhendo mais coisas. Desculpa, gente. Então, a parte de ter loja, ela te torna um pouco mais visível. E na cabeça dos clientes, às vezes, mais profissional. Considero mais profissional? Não. Mas muitos clientes acham que porque tem loja, não, vou alugar porque tem loja. Fulano é na casa, então não vou. Eu acho errado, acho que tem nada a ver, mas fazer o quê, né? Outra coisa também, às vezes em casa você consegue fazer o seu horário numa boa. Como eu disse, às vezes, tá? Quando você tem loja, aí já fica complicado, você precisa respeitar aquele horário, porque vai ter gente que vai sair de casa para ir até a sua loja, sabendo que tal horário até tal horário vai estar aberto. Então, às vezes, se você naquele momento você tiver fechado, às vezes você perde cliente. Mas também, como eu falei para vocês, em casa, às vezes, tem também a questão dos clientes abusarem do horário. Oh, meu Deus. Abusarem do horário e querer, às vezes, chegar lá com kit 10 horas da noite. Mas isso tudo também vem da questão de educar os nossos clientes. É por isso que eu não atendo, não respondo mensagem depois das 19 horas e nem antes das 8. Por quê? Para os clientes se habituarem, eles entenderem que é uma empresa.
Não importava se era na época lá do lado da minha casa, dentro da minha casa ou aqui na loja. Eles têm que entender que tem regras, pois é uma empresa, tá bom? Mais importante que tudo que a gente tá falando, respeitar o trabalho dos outros. Quando eu respeito o trabalho do meu colega, automaticamente eu estou impondo respeito a respeito do meu trabalho. Então, não falar mal do trabalho de ninguém, não menosprezar, não importa se a pessoa está trabalhando em casa, numa garagem, numa loja, de repente em algum pontinho comercial, às vezes só um cômodo em casa, não importa. Gente, não tem nada a ver isso. Às vezes a pessoa está trabalhando ali num cômodozinho de casa e leva muito mais a sério do que aquele que tem um ponto comercial. Nossa, eu já vi certas meninas que levam tão a sério trabalhando mesmo em casa que eu fico admirada em como elas cresceram em um ano. Isso é questão realmente de profissionalismo. Independente do local onde a pessoa vai abrir a empresa dela. É mais a questão de postura mesmo, tá? Se você não valorizar o seu trabalho, você acha que o seu cliente vai valorizar? Não vai. Você tem que valorizar em primeiro lugar. Você sabe o quanto te custou cada peça. Ah, mas eu fabrico muitas das minhas coisas. Eu fabrico meu bolo fake, eu fabrico meus displays, eu fabrico meus móveis. Não importa. Não é porque você fabrica que ele não te dá gasto e não te dá trabalho. Então você precisa valorizar aquilo, tá? Se você valorizar, o seu cliente vai dar valor. Agora, se você não fizer isso, você acha que o cliente vai se preocupar em valorizar alguma coisa? Não é nada. Então você precisa valorizar primeiro. Você precisa reconhecer o seu esforço, a qualidade do seu trabalho, a qualidade das suas peças e não permitir que ninguém menospreze isso, te colocando lá embaixo, cobrando mais, querendo que você cobre mais barato, querendo te dar um preço. Ai, olha, eu quero isso aqui, mas eu vou pagar tanto. Mas não custa tanto. Teve uma cliente mesmo essa semana que ela queria alugar umas peças aí. Aí daria R$ 80 aquelas pecinhas que ela escolheu. Ela faz por 50. Não. Ah, mas eu tô. Não dá pra fazer por 50. Aí teve uma outra também que queria que eu alugasse os arranjos por R$ 20 cada. Eu não posso cobrar R$ 20 num arranjo que eu gastei 450 para fazer. Não posso. Ou seja, se eu fosse cobrar 30%, já daria mais do que eu cobro. Eu cobro 40%. E já daria muito mais, porque geralmente eu coloco 30%, tá, gente? Lógico que aí vai também tem que ter um certo discernimento ali na hora. Mas como que eu vou cobrar R$ 20 no meu arranjo de flores? Se fosse o bucho, tudo bem. Mas no arranjo, não rola. Então, valorize. Você sabe o quanto te custa. Você sabe o tempo que você levou para fazer. Só você sabe, tá? Cliente Precinho. Nós falei muito do cliente Precinho no outro vídeo. E teve uma pessoa que me lembrou que existe também decorador Precinho. Tanto decorador que realmente faz decoração, quanto o decorador que trabalha com peg-monte, né? Quem trabalha com locação de kits. Como você quer ser reconhecido na sua cidade? Você quer ser reconhecido pela qualidade do seu trabalho ou pelo valor que você cobra? Eu sei que em decoração, se tratando de decoração, a minha é uma das mais baratas da cidade. Não é a mais barata, mas é uma das mais baratas. Se tratando de peg-monte, eu sei que o meu é mais caro. Por quê? Porque eu sei o valor das minhas peças. Eu sei o trabalho que me dá. Eu sei que eu procuro material de qualidade. Então eu não quero ser conhecida como... vai lá naquela lojinha lá, na Papelândia. Lá o preço é ótimo. Vai lá, tudo baratinho. Vai lá na Papelândia. Os kits lá são lindos. Você tem que ver as peças. Uma maravilha. É assim que eu quero.
Eu prefiro alugar menos, mas os clientes me procurarem pela qualidade do que começar a alugar muito, mas pelo preço e ter um prejuízo muito grande depois, tá? Sempre, sempre existirão os clientes que vão achar o seu produto caro, mas também sempre existirão aqueles que vão achar que você está cobrando até barato demais. Porque esses valorizam o seu trabalho. Eles olham aqui e falam assim, nossa, seu kit está tão barato, em tal lugar é mais caro. Nossa, quando eu escuto isso, gente, e não é pouco, eu fico, nossa, mas onde? Ah, em tal lugar. Porque a pessoa tem uma loja muito grande, não é aqui na minha cidade, tá? Cobra muito mais caro. Lógico, vocês tiram o valor da loja, né? Então, acaba tendo... tem que funcionar, já tem que cobrar mais caro ainda. Cada um tem a sua realidade, sim. Mas não duvide de tudo que você vê e também não acredite em tudo que você ouve. Por que não duvide de tudo que você vê? Será que é possível ganhar realmente dinheiro com o Pegmonte? Claro que é, gente. Claro que é, tá? É possível sim, mas isso tudo vai depender do seu trabalho, do quanto você vai se esforçar para conseguir, tá? Lembrando, tem sempre que valorizar a qualidade. E por que não acreditar em tudo que você vê? Gente, eu vejo as propagandas dos cursos falando, você quer faturar 1.500 por fim de semana, não sei o quê. Você quer... Gente, faturar é uma coisa, tá? Realmente ali, lucrar é outra. Quanto você fatura por mês? Vai dizer que eu faturo ali 20 mil. Mas quanto desse 20 mil é lucro? Aí eu vou tirar o quê? Os gastos fixos, os gastos variáveis, né? O lucro. Aí vai separando. Eu tenho meus gastos fixos, eu tenho os gastos do que eu comprei, por exemplo, é um tema novo, o que você precisou comprar? Aquilo ali é gasto, gente. Mas eu aluguei por 150, eu aluguei um kit de 250. Mas quanto que eu gastei para montar aquele kit? Foram os displays. Mas quando eu faço display, eu também tenho gasto. Eu também faço displays. Também tem gasto. Bem menor, né? Do que eu comprando. Mas comprando, ele vem com uma qualidade ali superior aos que eu faço. Não tem como dizer que é a mesma coisa. Não é. Impossível. Eles não desbotam os que eu compro. Ele também... mas eu tenho verniz... Eu faço verniz caseiro. Eu tenho verniz spray. Gente, mesmo assim ele vai desbotar, tá bom? Vai de acordo com a quantidade do seu uso mesmo, quantidade de uso. Mas os que a gente compra, eles são feitos de uma forma diferente, então vai ter esse gasto. Eu prefiro comprar, eu acho mais profissional, eu acho mais bonito, eu acho que fica mais, assim, apresentável. Mas é uma questão minha. Eu tô falando isso, alguém vai se sentir ofendido? Não tem porquê. Como eu já falei pra vocês, eu faço muito display também. Tenho o maior orgulho dos displays que eu fiz, principalmente na época da pandemia. Mas agora é uma coisa que eu prefiro não fazer. Os meus displays de chão. Eu sei que muitos aqui não tem display de chão. Tem emenda. Os que eu faço tem que ter emenda, porque eu não compro a arte numa gráfica. Eu imprimo na impressora, faço a emenda, passo para o MDF. Dependendo do jeito ali, nem dá para ver. Mas se chegar pertinho dá para perceber, e eu não quero isso. Eu quero uma coisa cada vez, uma qualidade superior para poder agradar meus clientes. Tem aqueles que vão valorizar e tem os que não vão valorizar. Fazer o quê? Mas eu prezo pela qualidade, tá? Eu fui anotando algumas coisas, gente, para não esquecer. Mas o principal era isso que eu queria falar. Bolos fakes, por exemplo. Eu não gosto de bolo com emenda. Não gosto. Mas eu tenho bolo com emenda? É claro que eu tenho, principalmente os primeiros. Quer ver? Esse aqui, ó. Esse aqui dos Vingadores tem emenda. Esse aqui tem emenda, ó.
Aquele do circo lá tem emenda também. Esse aqui, aqui. Esse do Poderoso Chefinho aqui, ele é de feltro. Aquele de futebol é de feltro. Esse aqui não tem emenda. Esse aqui já tem emenda, tá? Esse aqui também não tem. Esse aqui não tem. Eu prefiro sem emenda. Mas, na época que eu não fazia sem emenda, tinha com emenda, fazer o quê? Depois, lógico, eu fui aprendendo, fui fazendo sem emenda. Os que eu precisei comprar, comprei também sem emenda. Justamente questão também de qualidade. Eu, por exemplo, eu gosto muito de bonecos em feltro. Coloco no Pega e Monte? Sim, mas cobra a parte. Porque eu não acho justo colocar essas peças lindas no kit ali e cobrar o mesmo valor. O que eu pago no kit de display é muito inferior ao que eu pago num kit de feltro, né? De personagens em feltro. Então eu não posso cobrar o mesmo valor. É o que eu falo para vocês. Não tem como o meu kit bronze eu cobrar no kit bronze R$ 100. Não tem, porque cada bandeja ali, Dubai, de reposição, R$ 40. O vaso, acho que tá 50 ou 60. Bolo fake, dependendo, 150. O arranjo, como eu falei para vocês, 450 eu gastei em um. Em um não. Para fazer o parzinho. Os displays eu gasto em torno ali, sem o frete, eu gasto em torno de R$ 45, 50, sem o frete. Então eu tento comprar de uma forma que o frete me saia grátis. Então, como que eu vou querer cobrar no meu kit bronze o mesmo que eu cobro no kit econômico? A conta não vai bater, não vai fechar, tá? Então, eu valorizo as minhas peças para que os meus clientes também valorizem. Esse mês, graças a Deus, mês de julho, os clientes já voltaram. Muitos que tinham ido estão voltando. Esse final de semana já foi bem mais intenso. Eu tô com 5 kits ali, separados, fora os que já saíram, fora os que eu ainda tenho que separar para amanhã. Então, assim, tá voltando a aumentar. Mas por quê? Porque o cliente, ele tem os dias dos precinhos, mas ele também tem o dia que ele prefere uma coisa com qualidade. Poxa, hoje eu não tô podendo. Eu vou naquele mais barato. Ah, esse mês tá melhor, eu vou lá na Papelândia. Ah, não. Kit bronze vem com display de chão, display de mesa, bolo fake, é muito mais bonito. Tem esses clientes, gente. A gente não pode esquecer deles, a gente precisa valorizá-los também. Para esse mês também agora, a gente vai colocar a promoção do mini arco a partir dos kits de 150, que é o kit bronze. Quem alugar o kit bronze ganha o mini arco de balões. Então, assim, é uma coisa que ajuda muito também, tá? Ah, esse final de semana também a gente alugou muito inflador de balão. Ainda bem que a gente comprou outro essa semana. Ah, por falar nisso, lembra que eu falei pra vocês, as pessoas que começam e param? Essa semana mesmo que passou, teve uma pessoa vendendo pra gente suporte, cilindro, inflador, porque não vai trabalhar mais. Não aguentou. E exatamente aquilo que eu falei pra vocês. A pessoa entrou nessa, achando que ia ser barato, como falam nos cursos, né? Ai, você investe pouco e ganha muito. Você trabalhando de casa nos finais de semana. A gente sabe que não é só o final de semana. Como eu falei pra vocês, eu passei a semana toda lavando. Ainda sofri porque acabou a água na hora da lavagem das toalhas e dos tapetes. Gente do céu, nossa, que desespero. Eu ainda tinha tempo, mas eu queria deixar aquilo tudo sequinho, guardadinho, dobradinho, sacado, bonitinho, que eu saco até os tapetes, né? Olha só. Então, são percalços da vida e a gente trabalha pra caramba.
Eu falo pro meu esposo, teve um dia que ele virou e falou assim, amor, você acha que vale a pena baixar o preço? Eu falei, não, nós não vamos baixar o preço. Aí ele, poxa, mas tá caindo, né, as nossas locações. Eu falei, não tem problema. Quem tiver que valorizar a gente vai voltar. Eu falei, olha o tanto que a gente rala pra gente pegar e depois ficar barateando. Não, não vou. A não ser que seja um caso extremo, não vou fazer isso. Como foi na pandemia, né? Então, gente, valorizem, tá? Valorize o trabalho de vocês. E, por favor, quem não concordar, poxa, segue. Segue a vida. Segue o barco. Gente, eu ouço um monte de coisa que eu também não concordo aqui no YouTube e eu não vou lá criticar ninguém. E nem fico fazendo vídeo criticando, zombando. Sabe? Eu acho que é uma questão de princípios, de ética, de profissionalismo. Vamos pegar e ouvir a opinião do outro. E tá tudo bem. Nossa, eu não gostei do que essa pessoa falou. E tá tudo bem. A pessoa não me xingou, a pessoa não falou nada de mim, gente. Poxa vida. É. Tudo que a gente passa pra vocês aqui, tanto eu, meu esposo, às vezes a Polly, ou as outras meninas nos canais, eu tenho citado muito a Loren. Você já até perguntei pra ela se ela não se importava, porque assim, eu vejo o quanto ela rala, entendeu? O quanto aquela moça trabalha, o quanto ela cresceu, sabe? E ela até explicou como foi, né? Que ela, no caso, ela saiu de uma empresa, então com acerto, ela investiu tal. Poxa, fez direitinho, ela já quis entrar sabendo que ela ia trabalhar, ela quis entrar ali para montar um negócio mesmo, não era uma coisa, um hobby, um extra, não, ela queria um trabalho, né? Só que ela queria ser a própria patroa. E com certeza, por ter escolhido isso, ela trabalha ainda mais, né? Só que ela tem a possibilidade de ficar perto das filhas. Acho que são duas meninas que ela tem. Acho que são duas. Então, assim, Ângela Maria, eu assisto muitos dela também. Gessé. São pessoas que mostram ali o quanto trabalha a semana inteira. Tem uma outra moça também, gente, esqueci o nome do canal dela. Ela é de Goiás, eu acho. Ela mostra muito isso, a questão do quanto, de valorizar as suas peças, o seu acervo, o seu trabalho, porque só Deus sabe o que você passa para manter tudo isso. E até teve um vídeo dela que deu maior bafafá porque ela cobrou um valor pra gente considerado alto na locação das peças dela. Porém, para ela, igual ela falou, não era alto. E tem pessoas que cobram até mais caro lá. É da região dela isso. Na região dela, ela pode cobrar aquilo. Na minha região, por exemplo, se eu for cobrar o que ela cobrou ali, o pessoal vai rir da minha cara. Então, assim, eu gostaria muito, eu ainda pensei, nossa senhora, eu podia mudar para Goiás para tentar fazer abrir uma loja lá, ó. Mas é da região, né? Eu sei que em lugares onde a concorrência é muito grande, as pessoas acabam barateando muito o kit, né? O aluguel do kit. Porque a cidade sendo grande, a concorrência também é muito maior. Só que às vezes o seu diferencial, sabe? Alguma coisa que você tem, ou o seu atendimento, ou a forma como você coloca os seus kits, alguma coisa que você coloca o seu kit, talvez chame a atenção de uma forma de fazer a diferença para o seu cliente e ele te escolher. E você não precisar ficar barateando tanto. Quando eu escolhi aumentar os nossos custos aqui, aliás, o nosso valor, né, no caso, o valor cobrado pelos kits, eu sabia que eu poderia perder cliente. Mas ao mesmo tempo eu me recuso a não valorizar o que a gente faz, sabe? Poxa, quantas vezes a gente fica até de madrugada, pintando cômoda, lavando peça que precisa sair. Foi alugado no meio da semana e vai sair sábado de novo, aí tem que lavar toalha, tem que fazer. Gente, qual toalha? Toalha, se você for pensar,
Poxa, toalha de mesa, o lucro é muito bom, porque você tem as toalhas, você aluga, ela chega, você só lava, pendura, seca, passa, tchum, guardou, sai bonitinho pro cliente, cheirosinho. Aí você pensa, não precisa cobrar R$ 5 ou 6. Ah, vou cobrar tanto. Só que aí tem momentos que acontece uns perrengues, tipo que aconteceu com a gente essa semana, e você precisa gastar a mais em produtos para poder higienizar aquela peça, para deixar limpinho, cheirosinho de novo para o próximo cliente. Então você precisa estar preparado, você precisa ter uma reserva. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Ah, por exemplo, vem um cliente e estragou um bolo, mordeu o bolo, e a gente só percebeu depois, como aconteceu com a gente aqui, da Pequena Sereia. A gente só percebeu a mordida ali depois que o cliente tinha saído. Depois que o cliente saiu, eu acho chato a gente ligar, olha, então, você estava aqui, eu não vi na sua frente, mas agora eu vi que tem uma mordida no bolo. E eu acho chato, eu acho que na frente do cliente é uma coisa, depois que ele sai é meio chato. E eu tive que arrumar e eu mesmo cobri o gasto. É igual chá revelação. Toda vez que sai um chá revelação, gente, meu coração fica desse tamaniquinho assim, ó, porque eu não sei e como que aquelas peças vão voltar. A gente alugou umas 2 semanas, e a gente já alugou ele manchadinho, só que a mancha ficou para trás, não parecia. Ah, se vocês souberam o jeito que voltou. Então, assim, não sei se vale a pena, sabe? Chá revelação. A gente pede pro cliente não soltar fumaça, não usar aquela coisa de faísca. Ou se for fazer longe do kit, né? Da decoração. Mas isso é a mesma coisa de falar, sabe? Entra por um ouvido e sai pelo outro e ó, não absorveu nada do que a gente falou. Ah, não coloca vela no bolo fake. Aí a pessoa vai lá e coloca e fura. É a mesma coisa que você não falou. Hoje eu tava lavando uma capa, aliás, eu lavei ontem, secou hoje. Uma capa, um forro de painel redondo. Um forro até que eu fiz de feltro. E ele foi e a pessoa resolveu, não sei por que cargas d'água, colar algo ali no forro, gente. Ele voltou cheio de cola quente. Aí eu pensei, Jesus, o que passou na cabeça desse cliente? Como que usa cola quente em algo que não é seu? Como que vai... Teve um painel nosso e não deu para ver, gente. A pessoa devolveu, a gente abriu, olhou ali. Aparentemente estava ok. Quando realmente a gente pegou, eu fui lavar, porque mesmo não estando aparentemente sujo, a gente lava. Quando na hora de pendurar ali, eu peguei, olhei, tava cheio de furinho. A pessoa usou alfinete, sei lá o quê, pra prender ali na capa nossa, era uma capa lisa, branca. Estragou. Estragou a nossa capa, que era nova. Então, assim, como é que eu falo pra pessoa depois que ela já saiu dali, né? Eu acho muito, muito chato isso. Então a gente tem prejuízo. Pega monte dá muito prejuízo, tá? É uma coisa que eu não sei se avisam nos cursos, pega monte dá muito prejuízo. E quanto mais você loca, mais prejuízo você tem, porque há um desgaste maior das peças. Eu falei para vocês que eu tenho peças, vasos, bandejas, boleiros Dubai de 2020 e 2021 que estavam intactas até esse ano. Pô, essa semana quebraram uma boleira Dubai. Eu não entendi como, porque ela é super forte. Mas, assim, são clientes que toda vez que alugam, devolvem uma coisa quebrada. Não sei se pela quantidade de filhos, não sei. Mas sempre pagam o que quebram. Mas não deixa de ser um transtorno, né? Não deixa. Mas agora tá acontecendo muito mais isso. De quebrarem vaso, de quebrarem boleira, de quebrarem bandeja, muito mais do que acontecia antes. E olha que hoje em dia eu não uso mais aquelas bandejinhas mais fracas, a não ser no kit econômico. São aquelas bandejinhas, né? O pessoal paga 8, 10 reais. Aqueles vasinhos também, gregos, né? Tá acontecendo muito mais isso agora.
Eu acho que quanto mais barato a gente cobra no kit, parece que menos cuidado as pessoas têm. Não sei o que passa na cabeça dos clientes, não, gente. Então é uma incógnita. Alguém souber, conta aí pra gente, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Depois eu vou mostrar alguma coisinha pra vocês, ou talvez eu poste esse vídeo. E depois poste mostrando algumas coisas, tá? Mostrando os kits ali que vão sair. Moana Baby tá saindo todo final de semana. Moana Baby Moana. Saindo todo final de semana. Tem muito chá de bebê saindo. Bob Goods ainda não saiu. Decepção. Deixa eu ver. Vingadores tá saindo de novo. Mini também, eu não sei o que acontece. Tem época que ela para, tem hora que ela volta. Fazendinha, gente, é toda semana. Toda semana sai fazendinha, ou fazendinha aquarela, ou fazendinha rosa, ou chá de bebê fazendinha, ou não sei o que lá fazendinha. Nossa, saindo direto. Stitch também, toda semana sai. Nós temos 3 kits do Stitch, 3 bolos fakes do Stitch. E sai bastante mesmo. Deixa eu ver o que mais tem saído bastante aqui. É fácil olhar na agenda, né? Dino Baby e Dinossauros estão saindo assim. Não sei o que aconteceu agora esse mês que tá saindo muito. Tema neutro também, com painel picolé. Ó, tem 2 neutros aqui com painel picolé para essa semana. Ariel também tem saído. Pega balão, gente, quem pega balão de chão, não sei o que tá acontecendo, o pessoal tá querendo aquilo de novo. Não sei o que tá acontecendo, tá saindo de novo aquilo. Nós temos tem alguns que precisam inclusive de restauração, passar por uma manutenção, porque ou saiu o prendedor ali, aquela partezinha onde prende balão, ou descolou do pé, a gente vai ter que fazer uma manutenção boa. A gente tem os de mesa, tem de chão, mas tá saindo muito de chão, muito mesmo. Tem inflador, que tá saindo bastante. O pessoal tá se aventurando mais a fazer arcos de balões. Bom, gente, mas então é isso. Eu acho que eu já vou postar esse vídeo e depois eu gravo outro ali mostrando pra vocês os kits. Tá joia? Então, ó, um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito cada um de vocês que fica até o final do vídeo, viu? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!